E o contexto é o seguinte, família. A gente teve, há cerca de 3, 4 dias atrás, Al Ahly e Raja Casablanca pelas quartas de final da Liga dos Campeões da CAF, ou Liga dos Campeões Africana. É uma espécie de Libertadores, né? É o torneio mais importante de clubes da África. E aí, né, conversando com o nosso pessoal na bancada, eu falei, ó, teve o jogo de ida, eu assisti inclusive o jogo, né? São duas torcidas e dois clubes gigantescos do futebol africano que tem uma história também de cultura da arquibancada muito interessante a nível continental e a nível mundial, né? São duas torcidas aí que basicamente quase todo torcedor conhece ou já ouviu falar. Então, assim, vai ter o jogo de volta agora no próximo final de semana, né, no próximo sábado, se não me engano, sábado ou sexta-feira, depois a pode me confirmar. Mas aqui a gente vai aproveitar para falar sobre história, de cultura da arquibancada e como esse encontro nas quartas de final, né, cedo até do torneio, nos ajuda a explicar também a relação histórica dessas duas torcidas, principalmente do Raja Casablanca, que é um clube muito adorado aqui no Brasil por uns, nem tão adorado por outros rivais. Mas, Tahá, cara, tu chegou a assistir esse jogo agora que teve no Egito? O que tu pode falar para o pessoal do Raja Casablanca? O que é ser um torcedor do Raja Casablanca, que a gente olhando de fora percebe que todo torcedor do Raja Casablanca é extremamente apaixonado pelo clube. Primeiro eu vou começar com o mais importante que você falou. A torcida, agradecemos. Todo mundo está muito orgulhoso da viagem da torcida. Até tem um vídeo onde 3, 4 mil Rajawis conseguirem cantar e se ouvir no meio do estádio de Cairo. É um momento histórico. Vou mandar mais tarde. Primeiro, obrigado à nossa torcida, obrigado a jogadores, inclusive com o resultado, mas muita frustração, porque deu para perceber a falta de experiência e deu para perceber que jogamos contra o monstro dessa competição. O monstro da Champions africana é o Ahly, que eu acho que depois de 2000 ganhou 8 vezes. Então, no jogo, a gente conseguiu ver que faltamos de experiência, faltamos de paciência e de capacidade mental de gerar um partido como esse, onde tem que ter um resultado, inclusive sem jogar bem. A gente jogou bem quando o resultado era 0-0, mas, paradoxalmente, quando o Al Ahly meteu o primeiro gol, o nosso nível de jogo no segundo tempo não era nada bom. O que me entusiasma mais é que nossa torcida, nossos jogadores, nossa direção, todo mundo tem uma mobilização enorme para o sábado que vem. Tem uma coisa comum na África Norte, porque nesse caso o Egito seria um país africano do norte, mas que não é do Maghreb. Tem essa coisa comum na qual tem que admitir que, por exemplo, na Argélia e Egito, Túnez um pouquinho menos, tem esse lado muito político desde a criação dos ultras. Por exemplo, Al Ahly, quando teve um evento muito triste depois da Primavera Árabe no estádio de Borsaid, onde morreram mais de 80 ou 70 pessoas, eu acho, mais ou menos. A razão era, primeiro, o nível de implicação do ultra da Al Ahly nas manifestações na Praça Tahrir, em Cairo. Argélia igual, é dizer que o ultra vai direito a ponto e ao problema e fala de um responsável, fala do regime, fala diretamente da política. No caso do Marrocos, como você falou, Luís Fernando, você sabe que no meu caso eu sou ativista do movimento 20 de fevereiro que saiu na rua aqui no Marrocos. Então a minha opinião vai ser um pouco pessoal, mas aqui no Marrocos, no começo, os ultras começaram com um pouco
um pouco depois de Tunísia, Argélia e Egito, nossos movimentos de ultras, começaram com política, agora posso dizer que estão mais em nível de metapolítica, porque falamos de coisas, de problemas sociais, de problemas econômicos, de corrupção, mas, na minha opinião, ainda menos uns 3, 4 ultras no Marrocos. Eu admiro muito o CAC de Kenitra, Helala Boys, que é um movimento ultra muito quase anarquista. Não se descreve como anarquista, mas quase, porque eles são, para mim, os únicos no Marrocos que falam diretamente do problema central, de problemas reais. No caso dos times de Casablanca, eu diria que sempre tem esse lado realístico, pragmático de ser um Renato. Tem não, todo mundo quer conservar um equilíbrio que é fraco, mas a tendência é querer guardar um equilíbrio quando a torcida aqui vê o que aconteceu, por exemplo, em Egito, Síria. A opinião coletiva teria a tendência de falar de problemas sociais, mas sempre no nível de metapolítica, eu vou dizer.